Abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Todos acharam? Glória a Deus, Pai. Então a palavra fala, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Amém, meu irmão, minha irmã? Você vai fechar seus olhos, vai orar, pedir a Deus para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a minha vida, falar com você, falar com a tua igreja, e eu vou orar, meu irmão, minha irmã, para que Deus venha verdadeiramente, Senhor, colocar o seu Espírito Santo sobre mim. Fala, Senhor, com a tua igreja agora, Pai. Eu não sei o dizer, eu não sei o que falar, mas o teu Santo Espírito, o teu Espírito Santo sabe o que falar com cada um de nós. Fala conosco, que através da tua palavra haja cura, libertação, restauração, avivamento, renovo, sinais, prodígios e maravilhas, Pai. Que através da tua palavra, o teu Espírito Santo restaure lares, casamentos, famílias, que venham a curar, que venham a libertar, que venham nos salvar para uma vida eterna no céu, nos salvar aqui na terra, Senhor, nos arrebatar, Senhor. Senhor Jesus, volta, ó Maranata, Senhor Jesus, Pai, põe palavras na minha boca, através do teu Espírito Santo, e ao término desse culto, Senhor, eu tenho certeza, Pai querido, Pai amado, que o Senhor vai, Pai, sair daqui sendo glorificado, exaltado, pois o Senhor Jesus é o único digno de toda a honra e toda a glória, que eu diminua, para que o Senhor Jesus Cristo cresça, porque o Senhor Jesus é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, meu irmão, minha irmã? Você pode bater palma, glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aleluia, a palavra de vida eterna, aleluia, Ele é o verbo vivo, meu irmão, minha irmã, pode sentar em nome de Jesus, glória a Deus. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, o que Deus quer falar comigo, com vocês, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas. Em breve, meu irmão, minha irmã, nós poderemos viver algo que a Bíblia fala, o arrebatamento. Mas para viver esse arrebatamento, para nós vivermos o que a palavra diz, nós precisamos, meu irmão, minha irmã, estarmos nos seus mandamentos, estarmos na sua palavra, estarmos, meu irmão, minha irmã, seguindo aquilo que Jesus nos orienta através do seu Espírito Santo. E a palavra começa a falar conosco, aleluia, e é que alguns têm sido, não todos, mas alguns têm sido lavados, mas haveis sido santificados. O Senhor tem nos lavado, meus amados, com a sua palavra, o Senhor tem nos lavado com o seu sangue, o Senhor tem nos purificado, o Senhor tem nos santificado, porque a palavra fala, sem santificação, ninguém verá a Deus. Nós precisamos ser santificados. Enquanto muitos estão brincando, enquanto muitos estão debochando, enquanto muitos estão achando graça, brincando com algo que é sério, porque o pecado não subirá ao céu, de maneira alguma. Nós podemos passar por essa porta em pecado, nós podemos estar aqui na igreja em pecado, porque somos pecadores. Nós podemos subir aqui, louvar, trazer a mensagem, trazer a palavra, porque nós somos pecadores, mas Jesus nos perdoa no nosso pecado. Mas ninguém vai subir ao céu em pecado. Ninguém vai subir ao céu, meu irmão, minha irmã, com o pecado. Por isso que a palavra fala que o Senhor nos dará um corpo glorificado, um corpo transformado, um corpo santo. Por isso que
palavra está falando para mim e para vocês algo sério, maravilhoso. E você e eu somos privilegiados de ouvir essa palavra hoje. Nós somos privilegiados de ouvir aquilo que Jesus tem para trazer para nós. É igual uma criança, né? Hoje é o dia das crianças, igual uma criança que brinca, se diverte durante o dia, né? Que faz as suas artes, mas quando chega em casa, a mãe e o pai falam assim: opa, para, vai tomar um banho, né? Antes de você ir deitar, tem que se lavar. E nós, para chegarmos até a casa do Pai, lá no céu, nós vamos ter que nos santificar, nós vamos ter que nos purificar, nós vamos ter que nos lavar pelo sangue de Jesus Cristo. Sermos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, amados, para podermos entrar na casa, para podermos viver eternamente com Jesus, com Deus. Vamos continuar, pode bater palma, palmas para Jesus. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. Nós precisamos entender de vez total, que nós precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não podemos ter Deus e não ter Jesus. Não podemos ter Jesus e não ter Deus. Não podemos ter Deus, Jesus e não ter o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da Trindade na nossa vida. Saulo tinha Deus, mas não tinha Jesus. Saulo teve que andar na estrada de Damasco e ter um encontro com Jesus. Ele encontrou Jesus ali. E aí Jesus fez o quê? Agora eu vou te deixar do jeito que você é, cego. Porque estava cego, ele perseguia Jesus. Vou te deixar cego. Para que eu, que sou a luz do mundo, possa te mostrar a verdade. E Jesus hoje, Ele é a luz do mundo, Ele está aqui para nos mostrar a verdade, para mim e para vocês. E aí Saulo, ele conhece Jesus. Ele falou: quem és tu? Jesus, sou eu. Jesus que tu persegues, Saulo. É duro você lutar contra esses arguilhões, você não tem força. E ali naquele momento ele se converte, ouve o que Jesus diz, vai até a cidade, na rua direita. Ananias, discípulo de Cristo, vai lá, ora por Saulo. No mesmo instante, as escamas de peixe caem, sai a cegueira, e imediatamente ele vai ser batizado. E ali, naquele momento, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus vem para a vida dele. E nós precisamos entender isso, para que nós possamos viver os milagres aqui na terra e vivemos o milagre do céu, para que nós possamos ter o Consolador, o Espírito Santo, porque é Ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, é Ele que nos dá a direção, é Ele que nos mostra o caminho da nossa vitória, é Ele que nos dá a verdade, e a verdade é Jesus. Através do Espírito Santo, Jesus habita dentro de nós. Por isso que Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, vou para meu Pai, mas deixarei um Consolador. Mas através do Espírito Santo, Jesus se faz dentro de nós. Aleluia. No versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Hoje de manhã eu estava meditando na palavra, estava estudando, e eu quero falar para você que nada me atrapalha ler a palavra de Deus. Cachorro pode latir lá fora, pode tocar campainha, pode passar carro, eu estou concentrado. Parece que tudo se apaga e minha mente está focada na palavra de Deus. Mas houve um momento que a minha filha observou muito bem,
E ela falou para mim, foi uma verdade. Eu estava falando com Deus e Deus falando comigo. E a gente sempre quer trazer a mensagem certa. Aquilo que Deus quer falar conosco. Deus, não o homem, mas sim Deus. Aquilo que Jesus preparou do alto do trono do céu para trazer através do Espírito Santo. E eu falando com Deus, e Deus falando comigo. E Deus falou assim: eu quero que você fale hoje do pecado, mais ainda. E eu falei, amém. E aí eu comecei a ler, a buscar, e Deus falou, não, eu quero que você fale do pecado. Eu falei, eu sei, Senhor, eu vou. Aí Deus falou para mim, você não está entendendo? Fale do pecado claramente, sem medo. E naquele momento, vocês vão entender, eu fiz assim, ai Senhor. E minha filha falou, hoje, ela virou e falou, a palavra, né, nós estamos almoçando, né, Mariana? E a Mariana falou, a palavra hoje, o pai estava preocupado, porque ele falou assim, ai Senhor Jesus. E nós temos que fazer aquilo que Jesus quer. E Ele tem que nos direcionar, organizar a pregação através do seu Espírito. E Deus, Ele está nos mostrando o caminho da salvação, mas está nos mostrando também que todas as coisas me são lícitas. Você pode fazer o que você quiser, mas nem todas as coisas me convêm, nem tudo convém. Eu e você que vamos fazer, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não deixe se dominar pelo pecado, meu irmão, minha irmã. Não vamos ser dominados de maneira alguma. É uma luta, é uma batalha. Eu sei disso. As mesmas tentações que vocês têm, também as mesmas tentações vêm para mim. Ninguém é infalível de tentações, mas nós temos que lutar, nós temos que dominar. Satanás é um derrotado. Ele é um derrotado, ele já sabe que o local dele vai ser o lago do enxofre do inferno. Se ele tentou a Jesus, porque ele não tentará você? Porque ele não tentará eu? E a palavra está sendo clara para mim e para vocês, meu irmão, minha irmã. O Senhor é conosco, Ele é conosco, mas nós temos que ter, aleluia, o Espírito Santo de Deus que nos dá força dentro de nós e declarar, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A Isadora deu um testemunho bonito, ela pregou na quinta-feira, grandemente também, em nome de Jesus, né? E ela estava falando que no trabalho dela, vieram trazer uma coisa boa, um bombom. Bombom, hein? Gostoso, né? Mas era de licor. E quando ela pegou e viu que era de licor, ela falou, obrigado, eu não quero. E ela foi verdadeira, porque ela poderia pegar o bombom, guardar e jogar fora. Mas não, ela foi verdadeira. Eu não quero. Você não quer por quê? Porque eu não bebo. Você não bebe? Não, não bebo. Ah, você não quer porque você vai hoje para a igreja, vai pregar, eu vou para a igreja, vou pegar, mas eu não quero, eu não bebo. A tentação vem, mas é só um bombonzinho, Satanás fala. É só um bombonzinho com licor. Mas são das pequenas coisas que Satanás quer nos tirar da presença do Senhor, meu irmão, minha irmã. Então, é isso que Deus está começando a falar conosco, meu irmão, minha irmã. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder.
Você está entendendo o que Deus está falando? Oh, recusa isso, recusa aquilo, não pega a lentilha do diabo, olha para Jesus, segue em frente, tá luta, igual a diaconisa Andressa falou, tá luta, tem choro, tem briga, tem peleja, mas segue com Jesus em frente, meu irmão, minha irmã, porque Deus fala aqui a continuação, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Jesus está falando que vai nos ressuscitar. Jesus está falando, essa palavra é para nós que estamos aqui. Está falando conosco. Aleluia. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz fazem um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito, meu irmão, minha irmã. Nós somos um corpo só em Cristo Jesus, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. E coloco para vocês o que Deus está falando. Foge do pecado, foge de Satanás, foge das tentações, foge do mal, meu irmão, minha irmã. Fugir, aleluia, da aparência do mal, meu irmão, minha irmã. Está tudo nessa palavra, aleluia. Foge. Corre, meu irmão, minha irmã, você não é Superman, Supergirl, super nada, nós somos, meu irmão, minha irmã, aleluia, um corpo de Cristo, onde Deus fala, sai fora do pecado, sai fora das tentações, sai, aleluia, Jesus, aleluia, fala isso para mim e para vocês, porque Deus já falava no Antigo Testamento para o povo judeu, não se mistura com ninguém, porque vocês vão se misturar, vocês vão para a tentação, vocês vão para o lado dele, não é o outro lado que vem para cá, Deus já sabe como a peleja é dura, se não estiver com Deus e não ouvir a Deus, aleluia, pode bater palma para Jesus. Versículo 19, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados, e você está comprado por Jesus, eu estou comprado por Jesus, essa igreja está comprada por Jesus, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós estamos selados pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos, meu irmão, minha irmã, aleluia, separados para subirmos ao céu, mas nós vivemos num mundo onde Satanás habita, o Jesus já disse, o mundo jaz do maligno, mas nós habitamos aqui, meu irmão, minha irmã, e Deus nos protege, e Deus nos guarda, e Deus nos livra de todas as tentações, mas nós temos que estar com Deus e com Jesus, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Bom, aqui você já tem uma coisa bem objetiva, bem clara, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a sua palavra, segundo as Escrituras. Olha só, meu irmão, minha irmã, se chegar para qualquer pessoa desse mundo, e falar assim, morre por mim pelos meus pecados, você não vai encontrar um, você não encontra uma bênção, meu irmão, minha irmã, vai todo mundo embora, mas Jesus, sem você conhecer Jesus, Jesus falou, eu morro por eles, eu morro por eles, eles não me conhecem, mas vão me conhecer, aleluia, eles vão me conhecer, e a palavra fala que Jesus, ele diz, Pai, guarda eles, porque eles não são do mundo, mas vivem no mundo,
Pai, eu fiz eles vos conhecer, e vos farei conhecer mais ainda a ti, meu Pai. Quem fez conhecer a Deus verdadeiramente foi Jesus. E ainda estamos conhecendo a Deus. A palavra fala que aleluia, se nós não tivermos Jesus, nós não conhecemos a Deus. É Jesus que faz nos conhecer a Deus. Porque Jesus, ele disse, o Pai e eu somos um. Aleluia. A palavra fala, aleluia, no versículo 26, 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte vai ser lançada no lago do enxofre, meu irmão, minha irmã. No versículo 56, ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Muitas pessoas não entendem, mas é fácil explicar através do Espírito Santo de Deus. É muito fácil. Adão estava no paraíso, e ele era imortal. Mas ele cometeu o pecado, não foi Eva. Eva deu maçã, mas ele não tinha que aceitar maçã. Porque Deus falou com Adão, ó, não come dessa fruta. A gente fala maçã, fala errado, né? É a fruta do pecado. E Deus, ele vira e fala, ó, Adão, não come essa fruta. E a partir que ele desobedeceu a Deus, ele perdeu a imortabilidade. E aí ele virou mortal. E quando ele vira mortal, ele pecou contra Deus. E aí surge a morte. Então o salário do pecado é a morte. Através do pecado surgiu a morte. A morte tinha o arguilhão que aprisionava todos. Aí quando Jesus ele veio, foi crucificado, foi ressuscitado ao terceiro dia, através do Espírito Santo de Deus. Ele vence a morte, ele chega para a morte e fala, cadê a morte? O teu arguilhão, cadê a tua força? Eu estou aqui, eu ressuscitei de corpo, alma e espírito, eu estou aqui, você não me venceu, você é um derrotado. E a partir daí, quem aceita Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador, a morte não tem mais poder. A morte não pode mais nos dominar. A morte não pode mais nos pegar, porque nós fazemos parte de um corpo de Cristo. Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quem está debaixo da lei está no pecado. Aleluia. E no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa palavra dá fruto, essa palavra nos dá vitória, essa palavra nos traz salvação, essa palavra nos mostra que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que Ele é a vida. Através dessa palavra nós entendemos lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 em diante, tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada existiria. Ele é o verbo vivo, Ele é a palavra de vida eterna. Ele é a palavra quando Deus abre a boca. E a primeira palavra que se fala é Jesus. É a palavra de vida, por isso que a palavra fala, põe aí para mim, por favor, João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, era a palavra, era Jesus. E o verbo estava com Deus, e a palavra estava com Deus, e Jesus estava com Deus. E o verbo era Deus. E a palavra era Deus. E Jesus era Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra quando sai da boca de Jesus, é o próprio Jesus, no versículo 2. E ele estava no princípio com Deus, versículo 3. Versículo 3, gente. Todas as coisas foram feitas por ele,
e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que saiu da boca de Deus é a palavra é Jesus. Jesus, tudo que Deus começou a falar era Jesus. Por isso que a palavra fala, todas as coisas foram feitas por quem? Por Jesus, pela palavra. E sem ele nada do que se foi feito se fez. Se Jesus não tivesse nascido através da palavra, eu e vocês não existiríamos. Nós não existiríamos de maneira alguma. Aleluia! Pode bater palma para Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Hebreus capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ora, meu irmão, minha irmã, nós vamos entender aqui através de Hebreus, do Espírito Santo, que o sacerdote, ele tinha que fazer muitos sacrifícios para apagar o pecado das pessoas, mas Jesus, através dele, o sacrifício perfeito, em uma única vez, morreu por mim e por vocês, pelos nossos pecados, uma única vez, não há mais necessidade, ele é o sacrifício perfeito por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Através dele, meu irmão, minha irmã, ele morre naquela cruz. Aquela morte foi vigária. Aquela morte, meu irmão, minha irmã, transcende tudo aquilo que Satanás imaginava. Satanás imaginava, eles vão ter que ficar fazendo sacrifício. Mas só que ele caiu, deu com os burros na água. Jesus, uma única vez, ele morre e ressuscita. Ninguém esperava isso, meu irmão, minha irmã. Jesus estava falando, ao terceiro dia, eu ressuscitarei. E darei a vocês a vida eterna. Darei a vocês meu Espírito Santo. Nem os anjos sabiam como Deus ia pregar para o homem. Os anjos, a palavra fala que ficaram surpresos, mas como que Deus vai pregar a palavra? Porque o homem não sabe a palavra. Ué, se o homem não sabe a palavra, quem que vai pregar a palavra? Até os anjos ficaram surpresos quando viram que Deus deu o seu Espírito Santo ao homem para pegar a palavra de Deus. Se Deus não tivesse nos dado o seu Espírito Santo, pode fechar a igreja, pode fechar tudo, porque ninguém ia ouvir a palavra de Deus. Estava todo mundo perdido, meu irmão, minha irmã. Porque se o anjo viesse pregar a palavra de Deus, o anjo conhece a palavra de Deus. O anjo ia chegar assim e ia falar, se fosse o caso, né? O anjo ia chegar e falar assim, o quê? Fez o pecado? O cara já matava o cara já caía duro. Ia matar todo mundo. O anjo ia chegar, você não está vendo que não pode pecar? Você pecou? E matava todo mundo, ia matando. Porque o anjo ia estar na palavra. Mas Jesus, ele veio como o maior sacrifício perfeito por mim e por vocês. Por isso que a palavra fala, largue do pecado. Largue das coisas do mundo, largue daquilo que não agrade a Deus, siga em frente, siga nos seus mandamentos. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. Nesse caminho de Jesus não pode ter pecado, nesse caminho de Jesus não pode ter erro, nesse caminho de Jesus não pode ter, meu irmão, minha irmã, vias secundárias, travessas. É um caminho reto, é um caminho certo, é um caminho para ir para o céu. Eu e vocês temos que ficar firmes com Jesus, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos bobear de maneira alguma. Nós temos que crer na sua palavra, nos seus mandamentos, e ele é o maior sacrifício perfeito para você, para a minha vida, para a nossa família, para essa igreja. Pode bater palma para Jesus.
Aleluia. Glória a Deus, Pai. Hebreus capítulo 10. Aleluia. No versículo 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. Holocaustos e oblações, para quem não sabe o que é oblações, é sacrifícios pelo pecado, não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta, holocaustos e oblações, que são sacrifícios, pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais te oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o sacrifício de bodes, de touros, de incensos. Tira tudo isso aí. E vem o verdadeiro sacrifício. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido sacrificados pela oblação, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Me desculpem. Me desculpem ainda aqueles que querem fazer campanha de 7 dias. Aqueles que querem fazer campanha, e fica fazendo campanha, e que faz campanha, e faz campanha, e faz campanha. Ah, você faltou a campanha. Quebrou a campanha. Fica nesse sacrifício. Fica nessa tormenta. Ah, eu perdi a campanha. Meu Deus, me perdoa. Você serve um Deus que faz um milagre na hora, meu irmão, minha irmã. Ainda a palavra está falando para mim e para vocês. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar pecado. Não adianta. Tirar o pecado é não seguirmos as coisas erradas. Tirar o pecado é não cair nas tentações de Satanás. Tirar o pecado é olhar para Jesus, seguir a sua palavra. Amai a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo. Para de julgar, para de querer ser o juiz e advogado, porque juiz e advogado só existe um. Entrega a sua vida ao Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, e tudo Ele fará, meu irmão, minha irmã. Nós somos todos pecadores, mas Jesus morreu por mim e por vocês. Não existe pecado, pecadinho, pecadão, tudo é pecado para Jesus, mas existe um maioral que morreu por todos os pecados, é Jesus Cristo, que morreu por mim e por vocês, que está aqui, que te ama, que está perdoando os seus pecados hoje, que está te curando, que está te libertando, que está salvando você e sua família. Está nos salvando. Aleluia. Santo, santo, santo. É o nome do Senhor, Ele está aqui. Aleluia. Eu estou na palavra. Essa é a palavra. A palavra é verdadeira, né? Conhecerei, ou João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos que ser libertos. Ainda o homem vem com jugo, ainda o homem vem com condenação, ainda o homem quer ser o juiz, ainda o homem quer ser aquele que vai trazer a vitória. Não, quem traz a vitória é Jesus. A palavra fala que o único que pode nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Somente Ele pode
convencer uma pessoa a se batizar. Somente Ele pode convencer uma pessoa a ser liberta do pecado. Somente Ele pode convencer uma pessoa a seguir Jesus Cristo. Por isso que temos que ter o Espírito Santo dentro de nós. Por isso que nós temos que ter o Espírito Santo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus dentro de nós para sermos salvos. Em nome de Jesus, pode bater palma. No versículo 12, mas este Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só obração, um sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. O sacrifício de Jesus perfeito está aqui sobre nós, que estamos sendo santificados através da sua palavra, através, aleluia, da sua presença. Nós estamos sendo santificados, sabe por quê? Sem santificação ninguém verá a Deus. E também no versículo 15, e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão, onde há perdão destes, não há mais sacrifício pelo pecado. Jesus traga uma boa nova para nós, não lembra mais hoje dos nossos pecados. Mais uma vez Jesus, ele fala: eu não lembro mais dos seus pecados, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Você pode chegar para mim e falar: eu te conheço há 30 anos atrás, antes de você ser evangélico, eu lembro dos seus pecados. Fica lembrando dos meus pecados, pode lembrar à vontade, porque Jesus não lembra mais. Jesus já não lembra nem do meu pecado, que eu possa ser que eu cometi agora há pouco, porque ele prega os meus pecados, os seus pecados no madeiro, mas ele veio para nos falar, através do Espírito Santo de Deus, que ele nos perdoa de nossos pecados, que ele não lembra mais, nem dos pecados, nem das iniquidades. Ora, aonde há remissão, onde há perdão, porque Jesus está aqui nos perdoando, não há mais sacrifício pelo pecado. Aleluia, meu irmão, minha irmã. O Senhor está nos santificando, o Senhor está nos purificando, o Senhor está nos trazendo a verdade para largarmos os pecados, não ficarmos pecando, nos mostrando a verdade, mostrando para mim e para vocês que não podemos seguir o caminho errado, mas Ele vem falar: eu perdoo os seus pecados. Aceita a palavra do Senhor, aceita os seus mandamentos, aceita os seus ensinamentos, aceita o seu perdão, mas libera o perdão, porque a palavra fala que nós temos que perdoar aqueles que nos magoam, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, aqueles, meu irmão, minha irmã, que não gostam de nós. Perdoa, libera perdão, porque você quer ser perdoado, mas não quer liberar perdão. A palavra fala que quem não liberar perdão, Jesus não perdoa, mas eu creio que tem liberação de perdão aqui. Eu creio que hoje nós vamos perdoar, eu creio que hoje o Senhor está falando que está nos perdoando, porque nós já estamos liberando perdão, em nome de Jesus, amém? Você pode bater palma para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu falei lá em casa, lá, nós estávamos almoçando, eu disse assim, falei, meu Deus, falei, vai ter que fazer 2 pregações dessa pregação hoje. Mas porque é muita coisa, eu falei, vixe, é muita coisa que Deus quer falar. É muita coisa, mas Deus nos ama, aleluia, glória a Deus. Romanos, capítulo 7.
Romanos capítulo 7. No versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. O mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O pecado engana as pessoas, é óbvio. O pecado vai te enganar, vai me enganar, vai querer nos enrolar. Por isso que a palavra está falando, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. A palavra fala que teve que haver a lei para nos conduzir até a graça. O pecado apareceu, teve que existir uma lei. A lei foi como aio. Quem não sabe o que é aio, é governanto, governanta, né? E a lei nos cuidou para nos levar até a graça de Cristo, para nos libertar do pecado. A palavra diz, como muitos sabem, mas quem nunca ouviu, né? Quem não está debaixo da lei, está debaixo da graça. A graça do Senhor está em nós, porque nós não estamos na lei, no mandamento da lei do pecado. Jesus, eu já disse isso aqui uma vez, me ligou uma irmã de um outro ministério, toda nervosa, falou: apóstolo, pelo amor de Deus, estou nervosa. Eu falei: por que você está nervosa, minha irmã? Como Jesus pode moldar as leis de Deus? Eu fiquei falando: ai meu Deus do céu. Eu falei: mas minha irmã, como pode? Não pode, Jesus não pode mudar as leis de Deus. Eu falei: mas minha irmã, quem fez a lei foi Jesus. Jesus é Deus, Ele é o próprio legislador, Ele fez todas as leis, todos os mandamentos. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e consumador de tudo. Tudo foi feito por Ele, a lei, e por Ele, sem Ele, nada existiria. Se Jesus não existisse, não existiria a lei. Tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada existiria. Mas como? Mas não pode. Pastor, tudo bem? Eu falei: pode, mas Jesus não mudou nada. Está tudo claro. Está tudo sabido. Jesus está no controle de tudo, meu irmão, minha irmã. Tudo está nas mãos do Senhor. Não tenha medo, não tenha pavor. Confie no Senhor. A palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o passado, o presente e o futuro. Jesus, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que está para acontecer na nossa vida. Tudo está nas mãos do Senhor. Mesmo você na tempestade, mesmo você, meu irmão, minha irmã, passando por momentos difíceis, Jesus está conosco, Jesus está no seu barco, Jesus está ao seu lado, Jesus, meu irmão, minha irmã, aleluia, a palavra fala: mesmo que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu sei que tu, ó Senhor, ó Jesus, tu está comigo. Não tema. Não tema, porque o Senhor hoje está livrando pessoas aqui da morte. Não tema hoje, porque o Senhor, meu irmão, minha irmã, está nos trazendo a solução para o nosso problema.
O Senhor está trazendo soluções para problemas hoje aqui. O Senhor está trazendo, meu irmão, minha irmã, aleluia, a vitória. É chato às vezes falar, mas pode ficar sossegado. Melhor falar e a pessoa ouvir e receber. Jesus está curando pessoas do câncer hoje aqui. Jesus está livrando pessoas da morte hoje aqui. Creia, creia. Creia somente. Aleluia dos milagres que Jesus está nos trazendo para a minha vida e sua vida. E continuando aqui, meu irmão, minha irmã, né, que eu quero, através do Espírito Santo, concluir essa parte aqui. Nós estamos no versículo, era 11, tá? Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. É isso que Deus me lembrou agora para falar. A lei, ela existe, e a lei, ela tem que ser cumprida. Existem os 10 mandamentos, amém? E são 600, e quanto, Grace? 650? 613 leis, né, foi isso, né? 613 leis a serem cumpridas. Se você não cumpre 10, se você não cumpre nenhuma lei, imagina 613 leis. Se for 614, 15, enfim, é muita lei. Mas Jesus cumpriu todas. Elton, Jesus cumpriu todas as leis, por mim e por vocês. Ele acabou cumprindo todas as leis, ele não fracassou em nenhuma, ele não adulterou em nenhuma, ele não pecou em nenhuma, ele cumpriu todas por mim e por vocês, para que eu e vocês ficássemos aonde? Debaixo da graça. Pai, deixa que eu cumpro todas as leis, deixa eles debaixo da graça. Eu fico com o pecado, eu fico com a maldição, eu cumpro as leis, Pai. Eu vou cumprir as leis por eles e dou a graça para que eles possam subir ao céu. Aleluia. Por isso que nós temos que entender quando a palavra fala, nós temos que cumprir a lei do mandamento de Deus. Aí a pessoa fala assim, mas como? Eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Eu não preciso cumprir a lei. Você tinha sim que cumprir a lei. Mas Jesus cumpriu por você. E você vai dar glória para quem? É para Jesus. Com todo respeito, sem desmerecer nenhuma entidade religiosa, mas pessoas dão glória, né, para imagens, dão glórias para espíritos, dão glórias para outros deuses falsos. E nós não podemos, de maneira alguma, deixar de glorificar o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode bater palma para o Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do quê? Da lei do pecado, das 613 leis. Está entendendo? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível para mim e para você, era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho Jesus Cristo em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Aí o pessoal fica tudo doido. Fala, o que é isso? Meu Deus do céu. O pecado matou o pecado? Meu irmão, minha irmã. É a palavra, por isso tem que pedir para o Espírito Santo abrir a mente para nós, né? Enviando o seu Filho Jesus Cristo da carne pelo pecado, mas Jesus não era pecado, ele não nasceu do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado da carne,
para que a justiça da lei se cumprisse, que nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. No versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. Aqui fala, versículo 9, claramente para mim e para vocês. E se o Espírito de Deus não habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por isso que Jesus, ele fala claramente, não vos deixareis órfãos, eu estarei com vocês, Bispa Rose, até a consumação dos séculos. Jesus não nos deixa de maneira alguma, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Pode bater palma para Jesus. Marcos capítulo 2, fala sobre o paralítico de Cafarnaum. A palavra fala, meu irmão, minha irmã, eu vou resumir aqui a palavra, né, para que a gente já possa daqui a pouco servir a Santa Ceia. A palavra fala sobre um paralítico, que foi levado por 4 amigos até Jesus. Chegou lá, a casa estava cheia, né, eles abriram o telhado, desceram aquele homem, até Jesus. E quando Jesus olhou para ele, ele falou assim, seus pecados são perdoados, levanta, pega a tua cama e anda. Para sair a paralisia da nossa vida, para sair o mal da nossa vida, nós temos que ter alguém que perdoe os nossos pecados, e esse é Jesus. E esse é Jesus, Halabá, Xarabai, que está aqui, meu irmão, minha irmã, para perdoar dos pecados, para nos perdoar, para sair a paralisia, aquilo que estava paralisando você, não sei se é espiritual, não sei se é carnal, eu não sei se é o seu trabalho, se é a sua vida financeira, se é a sua saúde, ou alguma coisa está paralisando a sua família, que você não progrida, mas hoje a palavra vem para nos perdoar. O poder de Deus aqui nos perdoando os nossos pecados. Esse poder está aqui de Deus. Não cometa pecado, mas eu te perdoo os seus pecados. Não siga o caminho errado, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Siga o caminho certo, saia, não aceite o prato de lentilha, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para mim, segue em frente. Deixa quem quer falar de você, fale, porque Jesus não lembra dos seus pecados. Quem quer lembrar dos seus pecados, lembre. Quem quer falar de você, fale. Agora virou crente, agora virou crentinho, agora virou não sei o que, escala mais. Eu virei cristão, eu virei de Jesus, eu estou com Jesus. Deixa quem quiser falar de você, fale. O importante é ficar com Jesus. O importante é a hora que Jesus voltar e arrebatar a sua igreja, a gente está com Ele, está firme com Ele, na presença dEle. Para que nós, eu e vocês, possamos subir ao céu. Possamos cumprir a palavra do Senhor, cruzar a linha de chegada. Pode bater palma para Jesus. Para a gente encerrar aqui essa palavra maravilhosa, 2 Timóteo, capítulo 4. No versículo 1. Presta atenção, igreja. Conjuram-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra antes a tempo, e fora de tempo, retarguas, repreendas, exaltes, com toda a longanimidade de doutrina, com toda a paciência de doutrina, porque virá o tempo
em que não sofrerão a sã doutrina, já não se falarão mais a verdade, meu irmão, minha irmã, pregarão mentiras, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Hoje ainda nós ouvimos uma palavra de verdade, através do Espírito Santo de Deus, mas vai chegar, meu irmão, minha irmã, um dia que começarão a pregar mentiras, falsidades, conforme a palavra está falando, versículo 4, e se desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, a mentiras, mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, versículo 8, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A coroa da justiça está preparada para mim e para vocês, pastor Ismael, para você, meu irmão, minha irmã. A coroa da justiça, o juiz, o nosso Senhor Jesus Cristo, está nos esperando, meu irmão, minha irmã, todos nós, a sua vinda, procura vir ter comigo depressa, procura, amados, ficar na presença do Senhor, versículo 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, fiquei livre da boca do leão. Essa palavra hoje está nos livrando da boca de Satanás, nos está nos livrando do acusador, nos está nos livrando do leão, meu irmão, minha irmã, que é o Satanás, o devorador, que quer acabar com a nossa vida, mas ele não vai, porque Jesus Cristo, ele é o nosso bom pastor, ele que vai nos defender, está nos defendendo. E o Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Recebe essa palavra, meu irmão, minha irmã, recebe essa vitória, receba a coroa da vida, receba a graça, receba a libertação, receba o perdão de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus.